Obrigada, Carlinhos. Carlinhos falou que hoje eu estou elegante. Eu estou de voo de Pusco Perdizes. Viu, Nicole? Ó, lindo, né? Aliás, um beijo para as meninas da Pusco, são muito queridas, muito especiais para mim. Obrigada. Vamos lá, gente. No último dia 14 foi celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. E a gente vai falar sobre a doação de sangue. Eu sei que todo mundo já sabe que é importante, mas às vezes a gente esquece de doar. É um ato solidário, mas muito mais do que isso, gente, é um ato crucial para a vida. Salva muitas vidas todos os dias. E os bancos de sangue precisam da nossa doação sempre, tá? Nossa repórter Andressa visitou um centro de doação de sangue, que é da ProSangue, aqui em São Paulo, e a gente vai conferir como é que foi essa visita. Vai lá. O sangue coletado nos hemocentros é fundamental para dar suporte a diversos procedimentos médicos e hospitalares. E para que essa conta feche, é preciso da ajuda dos doadores. Para mostrar a importância dos voluntários nessa ação, a Organização Mundial da Saúde criou o Dia Mundial do Doador. Dr. Carlos Roberto Jorge fala sobre a data. Então, esse dia é para homenagear a peça mais importante do Banco de Sangue, que é o doador de sangue. Ele vem, ele doa sangue. De uma bolsa de sangue a gente consegue 4 hemocomponentes: hemácia, plaqueta, plasma e quilo precipitado. Quer dizer, cada hemocomponente desse a gente vai atender um paciente diferente. A gente vai ajudar 4 pacientes simultaneamente. Tirando 1 hora do seu dia, você pode ajudar a abastecer esse estoque que no momento está bem crítico. Nos meses mais frios, as doações de sangue caem muito. E no momento, o sangue mais necessário é do tipo O. Mas todo o sangue importa e você pode fazer a diferença. A gente quer qualquer tipo de sangue, porque os pacientes que aparecem também têm qualquer tipo de sangue. Levando em conta que o sangue do grupo O e do grupo A são os mais comuns e do grupo AB é o mais raro. Desde o início da pandemia, nós não conseguimos mais manter a meta do nosso estoque de sangue. E nós mandamos sangue para mais de 80 hospitais aqui de São Paulo. Então fica complicado, a gente tem que administrar bem esse pouco que a gente tem. Mas a pandemia realmente foi uma força muito negativa que afastou os doadores de sangue. Só que tem pacientes aqui que para se manterem vivos, tem que ter transfusão de sangue. Presta atenção para saber se você pode ser um doador. Tem que ser idade entre 16 e 69 anos. Para doar sangue após os 60 anos, tem que ter tido doação anterior. Peso acima de 50 quilos, vir alimentado, trazer um documento oficial, original, com fotografia. Vai ter uma entrevista, faz o teste de anemia, tem uma entrevista bastante abrangente e faz a doação de sangue. O Diego separou um tempo para fazer a doação. Por que você resolveu vir aqui hoje doar? Pelo fato de poder ajudar o próximo, né? A gente, sem conhecer o próximo, tá ajudando, né? Um grande ato de imunização. E você já fez outras doações ou é a primeira vez? Já. Não é rara, assim, comum, mas já fiz algumas vezes. E é bem rápido o processo, né? Tranquilo, super tranquilo. Sempre falo o seguinte: tomara a gente nunca precise receber transfusão de sangue. Se um dia for necessário, aqui essa sala tem que estar cheia. Então compareça e faça a sua doação de sangue. Lindo, importante. A gente hoje recebe a médica hematologista que vai conversar com a gente sobre a doação de sangue, sobre como é utilizado, doutora Elisabetta Saxida Colombo. Seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. Uma honra te receber. Toda minha. Muito obrigada. E poder falar desse assunto, né, doutora, que é tão importante. Às vezes a gente pensa assim, todo mundo já sabe, mas você vê um dado, de repente toca o coração da gente, como o médico que estava sendo entrevistado falou, com a pandemia as doações diminuíram muito, né? Sem dúvida, sem dúvida. As pessoas se afastaram dos serviços de saúde, uma tentativa de proteção mesmo, né? No momento que a pandemia ainda estava preocupando toda a nossa comunidade, no momento que a gente ainda não tinha as vacinas, né? Então, os hospitais, as agências transfusionais, os bancos de sangue ficaram momentaneamente sem aquele grande volume de doadores. Então, houve, inclusive, uma campanha, uma solicitação para que esse caminho de volta fosse
feito, na garantia de estoques e manter tudo provido para atender os nossos pacientes, né? Então, doação de sangue é fundamental. Perfeito. As pessoas acabam se mobilizando muito e acabam doando sangue quando tem um familiar internado, né? E aí a família faz aquele apelo, os grupos de WhatsApp já compartilham, eu estou com um tio internado, precisa de doação de sangue, e aí as pessoas vão. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque não é só nesse momento que a gente precisa doar sangue, e esse sangue não necessariamente é para aquele paciente, não é? Exatamente, exatamente. Bem, uma vez que a pessoa decide tornar-se doador de sangue, ela procura o banco de sangue ou uma agência transfusional. É feita uma avaliação clínica bem breve, um teste de anemia, verificação de sinais vitais, ver se a pessoa é hipertensa ou não, e ela passa por uma entrevista. O enfermeiro faz essa entrevista com esse paciente, verifica se ele teve alguma infecção nos últimos dias, procedimentos cirúrgicos, piercing, tatuagem, se ele teve febre, né, ou se faz tratamento oncológico, se recebe alguma medicação que contraindica a doação. E depois dessa breve entrevista, esse paciente é encaminhado para a doação, que dura mais ou menos uma meia hora, procedimento muito tranquilo e é um ato de amor, de solidariedade. Então, a gente convida que as pessoas conheçam a doação de sangue e não somente se reportem aos bancos de sangue, às agências transfusionais, quando há alguém próximo, porque há muita gente precisando. Exato. Agora você falou de piercing, de tatuagem. Quem tem piercing e tatuagem não pode doar sangue? Pois é, como funciona? Quando a gente faz esse tipo de procedimento, piercing e tatuagem, em um local cuja higiene não é 100% garantida, a portaria do Ministério da Saúde requer 12 meses do último procedimento para que aquele paciente se torne apto a doar. Quando há uma condição de antisepsia garantida, etc., 6 meses. Então, vamos colocar no mínimo 6 meses, de 6 a 12 meses, para que aquela pessoa possa ser apta à doação de sangue. Ok. Pessoas que estão imunizadas ou não imunizadas, existe diferença aí na hora de doar sangue? Existe. Quando o paciente recebe uma vacina de vírus vivo, ele se torna momentaneamente inapto. Vacinas de material genético de vírus ou vírus morto, não há uma contraindicação tão cuidadosa nesse momento, não é? Porque sempre tem um risco daquele sangue ir para um paciente imunossuprimido. Então, se tem um vírus circulando, aquela pessoa pode contrair aquela doença, não é? Então, quando é uma vacina de material genético ou de vírus morto, esse tempo da vacina para a doação, ele é mais curtinho. E aí varia conforme o tipo de vacina, o tempo que foi administrado. E nessa entrevista com o enfermeiro, isso tudo vai ser contemplado. Agora você vê, né? São tantas questões e talvez também por isso tenha diminuído muito o número de doadores e por isso, mais do que nunca, você que está sentindo no coração e você que já ouviu aqui e provavelmente não se encaixa em um desses quadros, vá fazer a sua parte, né? A gente sempre ouve que é dando que a gente recebe. Eu sempre, quando faço a minha doação de sangue, eu fico pensando assim, se um dia eu precisar, eu quero que alguém esteja com o mesmo coração doador, né? E na verdade, se tem alguma coisa que também contagia, é a solidariedade. Eu acho que quanto mais a gente vai sendo solidário, mais pessoas vão se contaminando com a nossa solidariedade também, porque um comenta com o outro, né? Às vezes você leva uma amiga junto e assim vai indo. É isso aí, a corrente do bem. Corrente do bem. Em que casos o sangue doado é usado? O sangue doado, ele vai ser processado, a gente doa mais ou menos uns 450 ml naquela bolsinha de sangue que é extraída do doador. Depois esse sangue vai ser centrifugado e vai ser separado, primeiro o plasma e as plaquetas, depois as hemácias, que são os glóbulos vermelhos. Cada parte do sangue é estocada de um jeito diferente e vai para diferentes pacientes. Então, quando o paciente recebe, ele não recebe a bolsa integral. Ele recebe ou as hemácias, os glóbulos vermelhos, ou o plasma ou as plaquetas. Então, quando a gente doa uma bolsa de sangue, a gente vai estar beneficiando no mínimo 3 pacientes. São 3 vidas que a gente ajuda a salvar. Então, isso é fantástico, né? E com que frequência o sangue é utilizado? É muito comum? É um procedimento
usual ou é raro alguém precisar de sangue, ou de plaqueta, ou de hemácia? Sim, a gente precisa, né? É um procedimento de rotina na prática médica. Desde uma reserva para uma cirurgia, então uma grande cirurgia, uma cirurgia cardíaca, né? Que há uma perda sanguínea maior. Então aquele paciente, ele faz a tipagem sanguínea no pré-operatório e a gente reserva bolsinhas de sangue para viabilizar esse procedimento que vai salvar essa vida, né? Quando o paciente sofre um acidente automobilístico, ele vai precisar de doação e o banco de sangue precisa estar provido, precisa ter aquele estoque para poder atender essa emergência. Um paciente fazendo quimioterapia, ele precisa naquele momento que ele recebe a quimio, que ele fica mais debilitado, a doação para que ele consiga se restabelecer mais rapidamente do tratamento oncológico. Então, são tantas as indicações, por isso que o banco de sangue tem que estar provido para atender essas emergências e urgências e não deixar nenhum paciente desprovido nesse momento delicado ou nesses momentos delicados, né? Existem muitos lugares com carência de sangue? Infelizmente sim, né? Existem agências centrais que acabam fomentando as agências satélites, né? Como a ProSangue, que é uma grande agência que nós vimos no VT, não é? E ela provê diversos outros bancos, diversas outras agências satélite. Então é importante que as pessoas entendam como funciona esse mecanismo para que elas se sintam motivadas a contribuir com esse ato solidário, para poder prover todo esse tratamento e esses pacientes também. Você vê, a gente já falou aqui, é tão rápido, né? Meia hora, a entrevista costuma ser muito rápida também, não é complicado. E as pessoas ainda ficam com medo, tem gente que tem medo da dor. Gente, a picadinha é igual quando a gente vai tirar sangue, só que você vai ficar ali com acesso e fica ali quietinho, né? Exatamente, vendo televisão ou lendo um livro, é bem rapidinho mesmo, bem rapidinho. Bom, eu acho que você já está aí com o coração batendo mais forte, pensando em tornar-se um doador. Quando você se torna um doador, você precisa doar sempre? Tem que ter frequência, doutora, ou não? Não tem. Existe aquele mito, né, que doar sangue engrossa o sangue, que daí precisa doar sempre, senão o sangue fica mais espesso, a gente ganha peso. São mitos que precisam ser derrubados, não tem nada disso. O paciente ele pode fazer uma única doação e ele não vai ter nenhum prejuízo ou uma necessidade de frequência, ou um compromisso de se apresentar sempre ao banco de sangue. Não é assim. Existe uma frequência máxima, no entanto, de doações de sangue para indivíduos do sexo feminino, mulheres, até 3 vezes ao ano, para sangue total. Indivíduos do sexo masculino, para os homens até 4 vezes, para que também não haja nenhuma espoliação maior, não tenha nenhuma repercussão maior para o doador, né? Então, tudo isso é observado, tudo isso é orientado no ato da doação também. E tem algum comprometimento em relação à imunidade? Quando o paciente faz algum tratamento que compromete a sua imunidade, ele é considerado inapto para a doação. Quando é um paciente saudável, apto para a doação, ele não tem prejuízo nenhum da sua imunidade. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Perfeito. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, eu preciso que você tire todas as suas dúvidas hoje, porque a ideia é que a gente aumente aí a quantidade de doadores de sangue e que a gente aumente o volume de sangue nas principais agências do nosso país, tá bom? Então, manda sua pergunta lá no Vida Melhor Oficial, através do Instagram. A doutora Elizabeta continua com a gente e responde a sua pergunta já. Combinado? Como hematologista, qual é a dúvida que as pessoas mais têm quando chega esse momento? O que elas querem saber? Se vai doer, se precisa estar em jejum para doar sangue, esse é outro mito. A gente precisa estar bem alimentado, mas não com alimentos ricos em gorduras, porque senão o plasma fica um pouco diferente e aí não é tão interessante no momento da doação que esteja dessa forma. Então, não precisa estar em jejum. Aquela história de ter que fazer doações repetidas também é mito. O procedimento ele é basicamente indolor, é a dor da picadinha, da punção da veia mesmo. É curto, 30, 40 minutos a gente já termina a doação e é muito tranquilo de se fazer, né? Então, convido a todos a participarem, né, desse ato de solidariedade. Você falou ainda há pouco sobre tatuagem e piercing, né? Falando que dependendo de onde foi, há quanto tempo foi. Então, não é verdade que uma pessoa que tenha tatuagens nunca vai poder fazer doação de sangue? Não. Vai ter que aguardar no máximo 12 meses do último procedimento. É mais por conta da possível contaminação na hora de ter feito a tatuagem. Exatamente. Olha,
Exatamente. É um outro mito, né? As pessoas falam, eu não posso doar sangue. Por quê? Porque eu tenho tatuagem. Mas fez a tatuagem há anos, então pode. Isso, pode, né? Pode. Vamos lá. A Roseli quer saber o seguinte. Na reportagem, disse que a idade limite é de 69 anos. Já vi no hospital dizer até 59. A regra varia de banco de sangue? Olha, tudo responde a uma portaria do Ministério da Saúde. E a informação que eu tenho até então é 69 anos a idade limite. Tá, 69 mesmo então, Roseli. Deixa eu ver a próxima pergunta. Obrigada por você levantar essa questão. Vanessa diz, eu tive hepatite A na infância, posso doar sangue? Esse é um ponto delicado. Como não há, muitas vezes, uma forma de comprovar com certeza que aquela hepatite foi hepatite A, que é aquela que dificilmente tem maiores repercussões, que não cronifica, diferente da hepatite B, hepatite C, no momento da doação, aquele paciente, aquele potencial doador, ele acaba se tornando inapto, porque existe um critério de qualidade que é muito cuidadoso. Em geral, as hepatites abaixo dos 11 anos são as hepatites A, que são benignas, que via de regra não seriam contraindicações para a doação, mas alguns bancos de sangue são muito criteriosos, têm esse preciosismo de descartar esse potencial doador, né? Então, sim, essas hepatites da infância muitas vezes são contraindicações. Agora, algumas pessoas não têm certeza se tiveram ou não. Exato. E aí, como é que faz? Exato. No momento que a gente doa sangue, colhe-se a amostra para fazer as sorologias e um teste chamado NAT, que busca o material genético de alguns vírus, para que aquele paciente que vai receber o sangue não seja contaminado, seja pela hepatite B, C, sífilis, HIV. Né? Então, quando a gente vai doar sangue, além de saber o nosso tipo sanguíneo, a gente vai receber o resultado desses exames, doença de Chagas, HTLV, então é feita toda uma triagem, né? E se houver alguma dúvida por parte de algum potencial doador, procure seu médico, seu clínico, faça esses exames, converse a respeito, né? Que essas dúvidas podem ser muito bem esclarecidas e, eventualmente, a gente ganha mais um para o nosso time, mais um para essa iniciativa. Maravilha. Obrigada, Vanessa, pela sua pergunta. Próxima pergunta. Vamos lá para a tela da Ione. Hipertenso pode doar sangue? Olha, se a hipertensão estiver bem controlada, sim, não há problema, levando em consideração que existem alguns antihipertensivos, algumas medicações que a gente usa para controlar a pressão, que aí sim contraindicam a doação, porque aquele remédio pode ficar ali na amostra, ali naquela bolsinha e eventualmente tornar um paciente mais hipotenso, abaixar a pressão de um receptor, né, do potencial receptor daquela bolsa de sangue, isso pode acontecer. Então, alguns antihipertensivos, eles contraindicam a doação de sangue por conta dessa potencial complicação. Mas se for um hipertenso bem controlado, que usa alguns diuréticos ou inibidores de enzima conversora, como captopril e nalapril, dá para doar sem problemas. E diabético, doutora? Diabético, desde que bem controlado também, mas aqueles que usam insulina, não. Porque os insulinodependentes, aquela amostra também vai ter insulina e pode levar a uma hipoglicemia no receptor, né, teoricamente. Então, quem usa insulina, infelizmente, não dá. Você falou ainda há pouco da hepatite A, né? Quando o paciente teve contato com algum vírus, não necessariamente tem a doença. Às vezes a gente faz um exame de sangue e vem ali como mostrando que a gente já teve, né? No passado, por exemplo, a catapora, às vezes, né, aparece ali. Isso é um problema para doar sangue? Não, não é. É uma infecção pregressa, né? Pela catapora, que é a varicela, citomegalovírus, toxoplasmose. Você tem uma cicatriz sorológica, você teve no passado e se curou. Perfeito, pode doar sem problemas. Infecções agudas, como a gente já mencionou, estado febril, está com uma gripe, está com Covid, não. Né? Então, a gente tem que esperar alguns dias, tem que resolver aquela infecção para aquele paciente, para aquele doador se manifestar novamente e se voluntariar para a doação. Olha, o Jair diz assim que foi picado por uma cobra venenosa, a jararaca-ossu, e ele quer saber se ele pode doar sangue. Essa é uma situação bem, né, específica, bem de exceção. Se isso foi há muitos anos, foi no passado, acredito que não há nenhum problema. Mas é interessante conversar no momento da triagem, falar com o enfermeiro, informar a data em que isso ocorreu, não é? Porque se for uma coisa que ocorreu há muitos anos, a probabilidade disso impactar atualmente um potencial receptor, ela é mínima. Então, vale a pena conversar com a equipe dos bancos de sangue a respeito. Perfeito. Bom, agora, só para a gente finalizar, então, todo mundo, entre que idade pode doar sangue?
18 a 69 anos. Alguns casos, 16, com autorização. Perfeito. E aí a gente já ouviu todas as outras explicações. Se você continuar com alguma dúvida, por favor, entre em contato. Vou te passar aqui, olha, um contato da doutora Elisabetta, que é Elisabetta com 2 T's, _ Saxida, _ Colombo, Saxida, _ Colombo, Elisabetta _ Saxida _ Colombo, e o telefone é o 11 3394 5007. Mas não fique assim na dúvida sem ir. Vá. Né? O máximo que vai acontecer é você estar ali disposto, disponível. Isso é exemplo para quem estiver do seu lado, para quem te conhece. Então vai ser super importante também, tá bom? Doe sangue e salve vidas. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-la e foi muito bom poder falar desse assunto. Todo meu, fico honradíssima e fica o meu convite, né, para que todos pensem nessa possibilidade de praticar esse ato de amor, esse ato solidário. Doem sangue. Você é bem magrinha, pequenininha. Acho que você não tem 50 quilos, né? Tenho, eu sou doadora. Ah, então tá bom. Porque abaixo de 50 quilos não pode ser doadora, né? Não pode. Senão, né, o volume de sangue que a gente tira na bolsinha é fixo, pela quantidade de anticoagulante que tem. Então, como a gente tira aí uns 8, 9 ml por quilo, quem tem abaixo de 50 quilos não dá. Felizmente. Mas muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, foi querida. Muito bom te receber. Uma ótima tarde, viu?